aí, galera linda, que eu amo, que eu adoro de montão, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que esteja tudo na bênção e na paz, né? Porque a situação ultimamente está complicada, né, gente? Mas a gente tem de continuar, né? Como dizem, o show não pode parar. E para quem não me conhece, eu sou a Érica, esse é o Érica com K. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Aqui é um canal onde a gente fala de tudo e mais um pouco, um canal aberto para todas as explanações possíveis, tá? Se você já gostou da minha pessoa, já foi com a minha cara, não perca tempo, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação, que é ele que vai te informar sempre que tem vídeo novo no canal, e não esqueça de deixar aquele like que fortalece e faça com que o canal cresça e apareça. Bom, eu tava... Na verdade, gente, eu já tinha gravado, acho que uns dois outros vídeos de retorno ao canal, né? Essa que é a verdade. Porém, eu falei a respeito de um assunto bem pesado. Na verdade, não é pesado, né? É uma coisa até que a gente tá vivendo agora, mas que é a questão do luto. E acabou que eu não coloquei no ar o vídeo. Fiquei muito na dúvida de colocar ou de não colocar. E de repente veio essa questão de pandemia, coronavírus e tudo mais. E daí eu falei, não, gente, eu acho que tenho de mudar um pouco a temática desse vídeo, ser menos doloroso. E daí eu vim conversar um pouquinho, sim, eu tenho de explicar, é óbvio, né, esse sumiço, assim, durante tanto tempo do canal. E aí eu vou ver se eu consigo deixar linkado aqui. Na verdade eu não vou deixar linkado porque vai ficar muito confuso, né? Eu vou pedir a vocês realmente que deem uma olhada nos vídeos passados, né? E procure saber um pouquinho mais a respeito de alguns problemas de saúde que minha mãe tinha e que a gente estava passando por eles juntos. E o que eu posso dizer foi que no dia 24 de dezembro de 2019 ela desencarnou. E eu fiquei bem, né, abalada, óbvio, acho que todo mundo fica, né? E eu sempre tive uma ligação muito forte com minha mãe. Eu costumo dizer que nós somos almas afins, com certeza, nós somos almas gêmeas. Eu, como acredito, né, em vidas passadas e em vidas futuras, acredito que a gente já tenha vivido muitas vidas passadas juntas e ainda vamos viver muitas vidas futuras juntas também. Mas, enfim, né, eu tenho que tentado a cada dia aprender a viver agora, né, sem a minha, vamos dizer assim, minha alma gêmea. Agora eu tô seguindo carreira solo. Então, a cada dia aprendendo um pouquinho de como lidar com essa situação, que não é simples, não é fácil, mas a gente vai realmente aprendendo a cada dia uma forma diferente de sobreviver, de ir vivendo e de, vamos dizer, assimilar a verdade que a pessoa não tá mais aqui com a gente, nem em carne e osso, assim. E aí, gente, de repente, né, isso aconteceu, ela faleceu dia 24 de dezembro, né, passei meu Natal péssimo, Ano Novo pior ainda, mas quando chegou realmente no início de 2020, eu tava muito disposta vamos dizer assim, colocar a minha vida em ordem, porque, como eu já havia dito, né, minha vida ficou por conta dela. Né, desde junho ou julho de 2016, mais ou menos, que eu vivi em função de cuidar da minha mãe, de ajudar nas coisas de casa, né, na casa dela, na minha casa. Então, assim, minha vida profissional não existia, eu larguei tudo mesmo para poder ficar cuidando dela. E eu já tava numa quarentena antes, né, antes da quarentena em si, eu já vivia numa quarentena. Porque quem se responsabiliza, e aqui eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a quem paga as pessoas para poder cuidar dos seus idosos, sejam eles avós, né, ou os pais, né, cada um dentro da sua realidade.
Eu, no meu caso, ia ser, como dizem, trocar cebola. Eu ia trabalhar para poder pagar alguém para cuidar, né, dela, e talvez a pessoa não cuidasse tão bem quanto eu. E eu sentia a necessidade de estar junto dela, essa questão da gente ter essa união de almas. Esse tempo que eu tive com ela, para mim, foi fundamental. Eu acho que eu fiz assim, a escolha mais certa e mais correta da minha vida. Porque eu aproveitei assim, até a última gota da existência dela aqui comigo, eu pude aproveitar. Então eu não tenho que reclamar quanto a isso. Mas cada um dentro da sua realidade, né? Tem gente que não tem essa, vamos dizer assim, essa ligação tão intensa, essa afinidade tão forte, assim, né? Tem afinidade de pai, mãe, mas assim, normal. A minha eu acho que é sobrenatural, vamos dizer assim. Então, eu larguei tudo para poder ficar com ela. E eu já tava nessa quarentena, gente, vocês não têm noção. Porque eu sou filha única. E quando eu saía já para poder ou ir no mercado, ou ir no açougue, né? Médico e farmácia era o essencial, era o básico. Só saía realmente pro básico. Às vezes eu pedia assim alguma tia ou prima minha, quando a gente tinha algum evento, eu e o meu esposo. Gente, o Galo começou a cantar agora que eu comecei a gravar. É incrível! Eles marcam a hora e são exatamente 12h23 e o Galo tá cantando. Incrível! É incrível isso. Mas eu não vou parar o vídeo por causa disso, eu vou continuar. Então, voltando. Eu já tava vivendo esse momento de quarentena porque eu só saía para fazer o básico mesmo. Até a minha terapia, eu marcava, ela era 7 horas da manhã, 7 horas ou 7h30, né? Pra dar tempo de eu fazer minha terapia e voltar, e o meu pai ainda está em casa, porque o meu pai sai por volta de umas 8 e pouca para ir pro trabalho. Então, assim, tudo que eu fazia, eu sempre fiz voado na rua. Eu ia na rua correndo para poder fazer as coisas, porque eu não podia deixar minha mãe sozinha, né? Ela podia precisar de mim. E eu tava nessa, entendeu? Eu já estava na quarentena já desde 2016. E quando chega agora 2020, que eu achei que eu ia conseguir, vamos dizer assim, dar aquele gás de novo, né? E até porque eu preciso, né, ter ânimo, eu preciso ter forças para poder continuar, porque é aquela questão, a vida continua, né? A minha vida tá aqui, eu tenho de continuar a vivê-la enquanto Deus permitir, Deus me der forças e saúde para estar aqui. O mínimo que eu posso fazer é vivê-la. Então, comecei 2020 super, vamos dizer assim, animada para poder engatar, né, a primeira e ir até o final. Vambora! E aí, de repente, vem o coronavírus. A pandemia. Vão ficar todo mundo dentro de casa, né? E o mais correto, né? O mais certo que seja. E vou falar com vocês, assim, na verdade, do fundo do meu coração, nessa situação, toda situação que a gente nunca viveu, que a gente nunca passou por ela, a gente nunca vai saber o que é certo ou o que é errado. A gente tem, sim, as opções de fazer as nossas escolhas, como sempre. Sempre, a realidade é que sempre a responsabilidade é de cada um. Você vai colher o que você plantar. Essa é a realidade. Então, a gente tem aí a nosso favor a ciência para nos ajudar e nos orientar. Então, ninguém melhor do que um cientista que conhece, que estuda todo, vamos dizer assim, o organismo vivo ali daquele vírus, né? O vírus em si, e sabe exatamente como ele se propaga, né? Como ele vive, como ele se mantém, para nos orientar. Graças a Deus a gente já tem isso. Então as informações a gente já tem. Cabe a nós mesmos saber o que nós vamos fazer com essas orientações. Eu, particularmente, tento me manter em casa o máximo possível, né? Só saindo realmente para poder fazer as coisas que são necessárias. Confesso que até já saí algumas vezes para poder ir na casa de alguns parentes. Agora é o trem. O trem não tem como, o trem não tem como não, gente. Tem que esperar e passar. Então, assim, eu confesso que eu já saí, voltando, né, gente? Voltando.
Eu confesso que eu já tive de sair para poder ir na casa de alguns parentes, assim, até mesmo por questões realmente de necessidade também. Mas com todo o cuidado que é necessário. Porém, a gente sabe que é difícil demais manter-se dentro de casa, né? Para algumas pessoas. Como eu já estava nessa rotina, eu não vou dizer que eu não fiquei mais entristecida por conta disso, não, porque me abalou, porque era um momento que eu achava que eu ia vamos dizer assim, sobressair, que eu ia, né, ter oportunidade de fazer coisas diferentes. No entanto, não pude fazer nada diferente, eu tive que continuar na mesma, né? Então foi bem difícil, e aí a gente só tem realmente a internet para poder interagir, né, as redes sociais. Eu tenho buscado muito, né, fazer bastante coisa no Instagram. Então, se você ainda não me segue, pode procurar lá e seguir @erica com KJF, tá? Eu tenho postado muita coisa lá no Instagram. Tenho me ocupado bastante com o Instagram, né? Então, está sendo um momento não só desafiador, como um momento muito difícil de ser levado adiante, né? A gente tem que saber que a gente tem que seguir em frente, mas eu acredito que para algumas pessoas esteja quase que impossível, né? E aí, o que é que a gente pode fazer para tentar resolver, minimizar toda essa dor? Eu falo com você, gente, desde quando eu fiquei dentro de casa, que eu optei por ficar em casa cuidando da minha mãe em 2016, eu fiquei nos primeiros meses, foi muito tranquilo, porque a gente cansa de tudo, né? Então eu já estava cansada realmente do meu trabalho fora de casa. E eu tinha a opção de acordar a hora que eu queria, fazer as coisas na hora que eu bem entendesse, tirando as coisas que eram dela, que eu tinha de fazer com ela, né? O restante era por minha conta, né? Vamos dizer assim, a minha vida, a minha casa, mando eu, cuido eu, e assim tá tranquilo. E aí a gente vai indo bem até um certo ponto, né? Vai chegando alguns... Eu acho que quando mais ou menos passam uns 6 ou 7 meses e que aí cai a ficha que você tá em casa e meio que assim, você virou uma dona de casa, principalmente para nós mulheres que estudamos, formamos, estávamos trabalhando e de repente você leva, sabe? Até então você não para pra pensar, né? E quando aconteceu de cair a ficha, eu falei, puxa vida, para não dizer outra palavra aqui, né? O que tá acontecendo comigo, o que tá acontecendo com a minha vida? Olha como desmoronou tudo. E aí, gente, claro, já falei e digo e repito, a terapia me ajuda muito, né? Sem ela eu acho que não seria nada, né? A questão de eu ter procurado um psiquiatra para poder saber realmente e me diagnosticar naquele momento fazendo depressão foi fundamental para que eu pudesse tomar uma iniciativa. Ajuda de medicamento também foi fundamental. Então tudo isso é uma parte vamos dizer assim, de uma força de vontade que tem que vir para que você continue. Então essa força de vontade veio, né? E eu estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que às vezes está dentro de casa, resmungando, murmurando e não está fazendo nada para poder sair dessa. E o sair dessa não é sair para a rua, porque a questão é, você tá a fim de ser contaminado, aí é responsabilidade sua. Porque aquelas pessoas que têm realmente necessidade de ir trabalhar, a gente não vou discutir isso, porque é óbvio que há necessidade, entendeu? Eu não vou, isso não é nem, sei nem por que tem tanta discussão. Quem precisa trabalhar, precisa e ponto, né? Porém, aquelas pessoas que, igual a mim, por exemplo, já estavam em casa, eu agora vou dar a louca de desesperar e querer sair? Olha que falta de responsabilidade comigo mesmo e com o meu próprio corpo. Então, assim como eu, tem outras pessoas que podem sim ficar dentro de casa. Então, vamos evitar sair. Mas a questão é, não vai enlouquecer e pirar dentro de casa. Vai procurar alguma coisa que te motive. E como eu tô falando, procura se for preciso, que aí eu caso, aí é necessário. Você tem de sair para ir no médico, você tem de procurar uma terapia. A gente tem a internet hoje a nosso favor, a gente pode fazer através de vários aplicativos hoje, reuniões, então a gente pode sim fazer a reunião de terapia tranquilamente através do telefone. E é a mesma coisa,
E também procurar, a gente tem as redes sociais para poder nos ajudar. E por que eu tô falando das redes sociais? Especificamente vou falar aqui do YouTube, porque nesse período que caiu a minha ficha, que eu parei para pensar, caramba, estudei pra caramba. Não tenho outras palavras para utilizar, vai ser pra caramba sempre. Estudei pra caramba, estudei muito. Foi uma época difícil da minha vida, foram 4 anos de luta, porque eu trabalhava, estudava, né? E assim, eu acordava tipo 4h30 da manhã, porque nessa época eu trabalhava numa escola e a escola tinha que estar aberta às 7. E chegava em casa por volta de 10h30 ou 11 horas da noite. Às vezes ia dormir meia-noite, meia ou 1h da manhã, e 4h30 da manhã no outro dia eu tava de pé. Ah, por que dormia tarde? Porque tem professor que não quer saber se você trabalha ou não, e ele pede trabalho pro outro dia. Pede trabalho, pede exercícios, atividades, enfim, quem faz faculdade sabe disso. Então não foi fácil. E aí de repente você se vê dentro de casa, né, sem nenhuma perspectiva de futuro. E o pior, gente, o que mais me doía era saber que eu estava dentro de casa, vamos dizer assim, largando tudo. E como eu queria muito, 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 muito mesmo que minha mãe ficasse boa, eu sabia que no fundo, ela ia falecer. Sabe, quando você se sente, não tem como não sentir. Eu sabia disso. Até porque ela mesma perdeu a vontade de viver em si, né? Ela se entregou mesmo. Então, de repente, vem isso tudo na sua cabeça. Será que, vamos dizer assim, vale a pena eu largar tudo? E aí, eu pessoalmente, como eu já disse, pela minha experiência, pela afinidade e a ligação que eu tinha com ela, pra mim valeu super a pena. Eu não me arrependo de nada e faria tudo de novo, entendeu? Sabe, assim, a coisa melhor que Deus pôde trazer pra mim, me dar na minha vida, foram os meus pais. Então, assim, se fosse preciso largar tudo de novo, eu largaria tranquilamente, que foi o melhor presente que eu recebi na minha vida. E eu fiz. Só que chega um momento que você, profissional, né, a mulher profissional, começa a bater lá dentro da porta, esmurrando, querendo sair para algum lugar, querendo fazer alguma coisa. E é o que está acontecendo com muitas pessoas nesse momento. Você está acostumado com a sua rotina de trabalho, com a sua vida, e você se desespera, sabe? O seu eu profissional tá batendo na porta que quer sair de qualquer forma. Então, paciência, tranquilidade. É a única coisa que eu posso dizer. Tenha calma, tudo isso vai passar. Quando eu estava com a minha mãe naquela situação, eu imaginei que quando acabasse, quando ela partisse, eu falei, pô, gente, ela vai num dia e eu vou no outro. Eu não vou, sabe? Como você sabe, assim, eu não vou conseguir. E, no entanto, eu tô aqui para poder contar a história com vocês, né? Espero ficar por muitos anos, se Deus assim permitir, né? Porque tudo vai passar. E nesse momento em que eu tava desesperada, em que eu não, mesmo com a terapia, mesmo com remédios do psiquiatra, eu vinha pra internet procurar coisas que me motivassem. A Juliana Perdomo, já falei até uma semana retrasada, ela me deu uma resposta lá no Instagram, fiquei toda contente, toda boba, me sentindo, né? E assim, o dia que eu não tava afim, gente, eu ligava o meu telefone no YouTube, no canal dela, cara, e quando eu vi ela agradecendo pela casa, pelo sol, pela chuva, pela plantinha, né, pelo filho dela, pela família dela, e tendo prazer de estar ali fazendo coisas que são da rotina de uma dona de casa, eu falei, caramba, olha a oportunidade que a gente tem e a gente não percebe. É necessário a gente ver outra pessoa fazendo para a gente ter a consciência de que a gente está tendo essa possibilidade agora e às vezes a gente não faz. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Está complicado, está muito desafiador, está pesado demais. Caramba, procura nas redes sociais alguém que vai te motivar. Porque talvez você esteja com os seus olhos tão nebulosos de tanto problema, de tanta coisa que vai vir pela frente que a gente ainda não sabe, mas a gente por si só fica se enchendo a cabeça, fazendo uma ansiedade desnecessária por conta de algo que a gente não sabe que vai acontecer,
que você precisa de ter alguém que abra os seus olhos. Alguém que chegue, sopra essa névoa escura para bem longe. Eu tô aqui tentando fazer a minha parte, tentando te contar a minha história, te mostrar o quão foi difícil para mim e ainda é, mas que eu procuro todos os dias, ao levantar, a tentar fazer diferente. O que vai fazer a diferença entre o vencedor e o não vencedor vai ser realmente a força de vontade, a persistência. A gente tem de persistir. Não acabei de falar? Enquanto há vida, a gente tem de viver. Então a gente vai tentar viver da melhor maneira possível, seja passando o terremoto que for. E olha que a gente, pelo menos aqui em JF, ainda não teve terremoto, né? A gente está passando por uma primeira dificuldade, um primeiro desafio correto para poder ficar falando com vocês. Mas a gente tem muita história de desafios que foram vencidos e que estão sendo ultrapassados. A gente não pode se agarrar ao problema e falar o problema é meu. A gente tem que viver a cada dia de uma forma diferente, tentando sobrepor o problema. Porque vai sair esse e vai vir outro. Esse ano foi o coronavírus. Ano que vem pode ser, sei lá o que, vírus ou qualquer outra coisa que a gente não sabe. A gente tá aqui para poder sobressair e passar por tudo de forma mais tranquila possível. Mais com sanidade mental mais tranquila possível. Por mais desafiador e difícil que esteja sendo. Então, fica aí o meu pedido de muita paciência, de muita tranquilidade, de muita fé de dias melhores. Mas isso só vai acontecer se você procurar ser melhor. Porque o problema não é só meu, o problema não é só seu, o problema é nosso. Então cabe a nós resolver. E eu ficar em cima de uma cama reclamando, chorando, ou eu murmurando a respeito do que está acontecendo, que eu tô desempregada, que eu não sei como que eu vou pagar minhas contas, eu não sei, eu já estava desempregada antes, né? Então assim, eu não sei, eu vivo às custas de outras pessoas, né? Meio que realmente da misericórdia e da piedade de outras pessoas. E eu vou fazer o que? Eu vou reclamar disso? Eu vou ficar murmurando por conta disso? Graças a Deus que essas pessoas podem me sustentar e estão fazendo o possível para isso. Então, levanta a mão para o céu e agradece. Se você conseguiu uma doação de alguma coisa, por mais inútil que você possa estar se sentindo nesse momento, guarda isso que você está ganhando para que no futuro você possa de coração aberto chegar até aquela pessoa e agradecer de alguma outra forma, porque isso vai passar. Tá correto? Então eu espero que vocês recebam aí toda essa energia positiva, essa vibração de força, de levantamento, de prosperidade que vai chegar, de muita abundância, muita fé e certeza de que haverão dias melhores para nós, com certeza. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, curtir esse vídeo e compartilhar muito. Até o próximo, se Deus quiser.